Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de autoconhecimento. Hoje teremos uma conferência muito interessante, na qual aprenderemos a alcançar o estado de meditação conhecido como Samadhi, ou vazio iluminador, por meio do uso dos koans. Esta é uma forma simples e prática de vivenciar a realidade da sexta e da sétima dimensões da natureza. Nessas dimensões atuam apenas 6 e 3 leis, respectivamente, em contraste com este mundo físico em que vivemos, onde estamos submetidos a 48 leis. Viver essa meditação significa experimentar, ainda que por um momento, a liberdade em relação ao ego e a união com o nosso real ser interior. Essa experiência transforma completamente a nossa maneira de perceber a vida e nos faz compreender a urgência de realizar uma mudança radical dentro de nós mesmos, para nos libertarmos do peso e da mecanicidade aos quais o ego nos mantém submetidos. Quando retornamos dessa meditação, voltamos fortalecidos para continuar o nosso trabalho interior e para conquistar, de forma permanente, esses estados de plenitude e felicidade. Assim, o objetivo da conferência de hoje é aprender uma técnica que nos permitirá conhecer e vivenciar essas dimensões superiores da natureza e acessar a vasta sabedoria do nosso próprio ser. Vamos começar este tema falando um pouco sobre o que é a meditação. A meditação é o caminho que nos conduz ao silêncio interior e à conexão com a nossa própria sabedoria. Disse que a meditação é o pão dos sábios, porque a nossa consciência se nutre quando eliminamos o ego, que é a ignorância em nós, e recebemos a sabedoria do nosso Pai interior. Daí a necessidade de aprender a meditar, pois quem não sabe meditar jamais conseguirá dissolver o ego. Para realmente aprender a meditar, a primeira coisa que devemos compreender é que precisamos ser sérios, e deixar de lado tantas formas de meditação que existem por toda parte, e que não nos levam a experimentar verdadeiras mudanças em nós mesmos. Hoje em dia podemos encontrar muitos tipos de meditação por todos os meios. No entanto, podemos reuni-los em dois grandes grupos: as meditações pseudo-esotéricas e as meditações transcendentais. As meditações pseudo-esotéricas representam uma verdadeira perda de tempo para quem deseja realmente avançar no trabalho interior. São práticas que não nos conduzem a mudanças reais em nós mesmos. Podem ser meditações agradáveis, que nos levam a sentir relaxamento, harmonia e paz por alguns momentos, seja ouvindo sons suaves, seja concentrando-nos em algum objeto ou sensação. Porém, o estado de tranquilidade que alcançamos dura apenas enquanto a meditação está acontecendo. Como não produzem uma transformação interior, basta enfrentarmos as circunstâncias inevitáveis da vida, como uma decepção, um acidente, uma discussão, ou qualquer identificação com problemas e situações do cotidiano, para que percamos imediatamente a harmonia obtida com esse tipo de prática. Já as meditações de natureza transcendental nos conduzem a verdadeiras mudanças interiores. Cada vez que praticamos uma dessas meditações, retornamos diferentes, trazendo compreensões que nos levam a transformar radicalmente nosso mundo interior e, pela lei de correspondência, também a nossa própria vida. Aqui, no curso de autoconhecimento, já aprendemos um tipo de meditação transcendental, que é a meditação reflexiva, estudada na aula 22. Nessa prática, levamos para a meditação uma cena da nossa vida em que um defeito psicológico que desejamos trabalhar se manifestou de forma intensa, um defeito que queremos compreender e eliminar da nossa psicologia. Durante a meditação, observamos com atenção como esse defeito se manifestou naquela situação. Dividimos-nos entre observador e observado, analisando o que imaginamos, o que sentimos e o que desejamos, enquanto buscamos compreender e eliminar conscientemente cada detalhe dos defeitos que descobrimos nessa cena. Cada meditação reflexiva nos conduz à autotransformação, pois quando voltarmos a enfrentar circunstâncias nas quais aquele defeito costumava se manifestar, já não reagiremos da mesma maneira. Teremos uma compreensão mais profunda que nos permitirá agir com consciência, sem permanecermos submetidos ou escravizados por esse defeito. O mais interessante é que podemos aplicar essa meditação a qualquer defeito psicológico que desejamos eliminar: raiva, ciúme, depressão, ansiedade, traumas, fobias, e assim por diante. O segundo tipo de meditação transcendental é aquele que aprenderemos hoje, a meditação para alcançar o Samadhi. Nesta conferência aprenderemos uma técnica simples e muito interessante para atingir esse estado, utilizando os koans.
Quando alguém deseja adquirir sabedoria, não tem outra alternativa senão aprender a meditar. Meditar é penetrar na sexta e na sétima dimensões, e isso só pode ser realizado de uma única maneira, amordaçando o ego e libertando a essência. Depois que aprendemos a realizar esse exercício, ele se torna muito simples. Os koans nos ajudarão a amordaçar o ego, para que possamos libertar a essência. Dessa forma, poderemos escapar por alguns momentos e ascender às dimensões superiores, aos céus. Como vimos nas lições 5 e 6, quando estudamos as dimensões e a forma como elas existem dentro de nós, compreendemos que as 7 dimensões fundamentais da natureza também possuem uma representação em nosso interior. Portanto, é penetrando no nosso mundo interno que podemos nos conectar com essas dimensões. As 5 primeiras dimensões em nós correspondem ao que poderíamos chamar de Terra, atualmente povoada por uma infinidade de eus, ou defeitos psicológicos. Já na sexta e na sétima dimensões encontramos os céus, também chamados de Reino dos Céus. Na parte inferior da sexta dimensão encontramos o mundo causal. Ao acessar esse mundo por meio da meditação, podemos conhecer a causa de todas as coisas e descobrir a origem de cada um dos nossos erros e formas equivocadas de agir. Ali recebemos informações valiosas que nos ajudam a avançar na desintegração do ego. No nível mais elevado da sexta dimensão encontra-se o mundo da verdade, o mundo búdico, onde podemos evidenciar tudo o que é, o que foi e o que será. Na sétima dimensão nos conectamos diretamente com a grande realidade, o oceano de luz, que é a fonte de toda a sabedoria. Ali podemos nos unir diretamente à Atma, o nosso íntimo. Assim, nesta meditação faremos a essência ascender a partir da terceira dimensão, localizada em nosso interior ao nível do centro sexual, subindo pelo túnel de luz que é a nossa coluna vertebral até alcançar os centros superiores. Se você já tentou meditar, certamente percebeu que a mente é um grande obstáculo para alcançar a meditação. Quando tentamos nos concentrar, surgem todo tipo de pensamentos, emoções e até sensações físicas, e todos eles são manifestações do nosso ego, que não tem nenhum interesse em que nos libertemos. Por isso, para alcançar o estado de meditação, é necessário amordaçar o ego para que a essência possa ascender. Como vimos na palestra sobre a lei do pêndulo, o nosso ego é dual, e se move constantemente entre extremos opostos, do positivo ao negativo, do prazer à dor. Assim, dentro de nós encontramos pensamentos, emoções e sensações negativas como sofrimento, decadência, materialismo, passividade, repulsa, e muitos outros estados semelhantes. Da mesma forma, encontramos pensamentos, emoções e sensações no extremo oposto, como atividade, prazer, sentimentalismo, euforia, espiritualismo, entre outros. Se conseguirmos alcançar o equilíbrio, se encontrarmos o centro, esse ponto crítico onde nenhum dos extremos se manifesta, então encontraremos o silêncio interior. E será nesse momento que alcançaremos a quietude da mente. E como podemos chegar a esse ponto intermediário, a quietude da mente? Faremos isso por meio de um método muito simples. Utilizaremos o poder da imaginação consciente. A primeira etapa consiste em desenvolver um pensamento evolutivo, imaginando o processo de crescimento ou desenvolvimento de algo. Pode ser uma planta frutífera, uma planta ornamental, um animal, a construção de uma casa, a formação de um ser humano, ou qualquer outra coisa que você consiga imaginar com facilidade e com o máximo de detalhes possível. Um exemplo bem simples é imaginar que plantamos pequenas sementes e que elas germinam até brotar. O tronco cresce, surgem as folhas, depois os botões, as flores, e assim por diante. Dessa forma colocamos em atividade toda a parte correspondente ao extremo positivo da nossa psicologia. Em seguida, desenvolvemos um pensamento involutivo. Passamos então a imaginar todo o processo de decadência e morte daquilo que estávamos visualizando. Se estivermos imaginando o desenvolvimento de uma planta, visualizamos como ela começa a secar, perde as flores, fica amarelada, depois seca completamente e se quebra, até não restar absolutamente nada daquela bela planta. Com esse processo colocamos em atividade todo o extremo negativo da nossa psicologia, e, quando chegamos ao ponto em que nada mais resta, a mente fica em branco e experimentamos a quietude mental.
Nesse momento aproveitamos para lançar o koan, de modo que o ego permaneça amordaçado, e a essência possa escapar com facilidade e ascender às dimensões superiores. Mas o que é um koan? Um koan é uma pergunta sem resposta, geralmente de natureza paradoxal. A mente tenta responder de alguma maneira, mas não consegue, porque não conhece a resposta. Assim, o processo mental se esgota, permitindo que a essência se manifeste. O ego é silenciado e a essência é liberada por alguns instantes. Existem muitos koans, mas aqui apresentaremos 4 que são bastante eficazes. O primeiro consiste em perguntarmos a nós mesmos. Batendo as duas mãos, ouvimos um som. Qual é o som de uma única mão? Então nos concentramos em imaginar o som de uma só mão e permanecemos atentos, aguardando a resposta, até que a essência escape. O segundo consiste em perguntarmos: se todas as coisas se reduzem à unidade, a que se reduz a unidade? E permanecemos ali, aguardando, até que o processo se cumpra. O terceiro consiste em perguntarmos: onde está a verdade? E então permanecemos esperando a resposta. Se a mente tentar formular alguma resposta, devemos ignorá-la, pois não será a verdade. Continuamos aguardando até que a mente se esgote sem encontrar resposta e a essência possa escapar. O quarto consiste em perguntarmos: onde está o vazio? E quando percebermos a abertura, avançamos por ela, pois estamos justamente buscando essa brecha. Continuamos perguntando interiormente: onde está o vazio? Até que a abertura se manifeste. O koan deve ser mantido até que ocorra a fuga da essência. O primeiro koan é especialmente eficaz. Basta imaginar o som de uma única mão e permanecer concentrado até que a essência seja liberada. Algo importante a lembrar é que devemos utilizar apenas um koan por prática. Agora vou explicar, de forma resumida, o passo a passo da prática, para que você se sinta motivado a realizá-la. A primeira coisa a fazer é encontrar um lugar tranquilo. Você pode realizar a prática durante o dia ou à noite, no escritório ou em qualquer lugar onde não seja incomodado, ou ainda em um espaço especialmente dedicado à meditação. Com o tempo você perceberá a importância de ter um lugar assim. Trata-se de um espaço destinado à busca de poder e sabedoria, e por isso se torna um lugar muito especial. A segunda etapa é harmonizar o ambiente onde a meditação será realizada, eliminando as energias negativas por meio do canto do belilim. Em seguida, devemos fechar o ambiente para impedir que essas energias retornem, e isso será feito com a conjuração do Círculo Mágico de Proteção. Essas conjurações foram ensinadas na Conferência 7. Depois disso, pedimos ajuda ao nosso ser interior, ou a Deus em nós, para que nos guie durante a prática. Em seguida faremos um simples processo de relaxamento para entrar em harmonia. Primeiro relaxaremos a parte emocional por meio da respiração profunda durante alguns minutos, inspirando lenta e profundamente pelo nariz e expirando pela boca. Depois relaxaremos a mente, concentrando-nos por alguns minutos nos sons ao nosso redor, sem nos identificarmos com eles. Prestamos atenção a um som, deixamo-lo passar e procuramos outro. Assim vamos percebendo sons cada vez mais distantes, e depois novamente sons cada vez mais próximos, até retornarmos ao nosso próprio coração. Assim poderemos experimentar como a mente se torna silenciosa. Em seguida passamos ao relaxamento do corpo físico. Faremos um relaxamento simples, garantindo que o corpo esteja bem confortável e que nada cause incômodo. Recomenda-se percorrer mentalmente todo o corpo, imaginando uma luz quente e brilhante que o envolve e o relaxa completamente. Quando estivermos bem relaxados, passamos para a etapa seguinte. Agora colocaremos em prática o pensamento evolutivo. Imaginaremos, com o máximo de detalhes possível, que plantamos, por exemplo, uma semente de rosa. Visualizamos a terra sendo preparada e adubada, a semente sendo plantada, a água sendo colocada e a planta recebendo a luz do sol, enquanto observamos o seu crescimento. Vemos os brotos surgirem pouco a pouco. Eles começam a florescer, e acompanhamos todo esse processo em detalhes até que a roseira esteja completamente formada, cheia de beleza. Podemos até imaginar o perfume das flores. Nesse ponto introduzimos o pensamento involutivo.
Passamos então a imaginar as pétalas começando a secar e a murchar. Já não surgem novas flores. As pétalas caem, a planta vai secando completamente. O vento a derruba, arrasta os caules e as folhas secas, até que nada mais resta daquela planta. É nesse momento que alcançamos a síntese do pensamento, isto é, a quietude da mente. Então aplicamos imediatamente o Quan. Por exemplo, perguntamos a nós mesmos. Batendo as duas mãos, ouvimos um som. Qual é o som de uma única mão? E permanecemos ali, aguardando a resposta. O Quan atuará como uma espécie de barricada para o ego, permitindo que a essência possa ascender livremente. Mantemos a atenção fixa na pergunta até que a fuga seja alcançada. Existem alguns sinais que podem indicar que você está começando a alcançar o estado de meditação. Você pode sentir que está se desligando pouco a pouco do mundo físico. Pode também começar a perceber um túnel de luz e sentir-se sendo atraído por ele. Não tenha medo, deixe-se conduzir em direção à luz. Se surgir muito medo, será necessário trabalhar os apegos, como aprendemos na palestra anterior. Também pode acontecer de você entrar em uma imaginação consciente ou em um sonho lúcido, nesse caso, poderá se movimentar livremente. Você pode ainda sentir certa tontura. Outro sinal possível é o surgimento de uma sensação de unidade, como se você estivesse se tornando um com tudo. Espero que você se sinta motivado a realizar esta prática. E lembre-se de praticar com paciência até conseguir, pois é a prática que conduz à perfeição. E assim chegamos ao final da conferência de hoje. Não se esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários. Na próxima conferência aprenderemos outra prática, um método muito simples e bastante eficaz para alcançar a projeção astral, conhecido como o saltinho. Portanto, não perca a próxima conferência. Muito obrigado a todos. Até a próxima.